aniversário do Dan, algo que ele nunca poderia imaginar aconteceu. O Yongu e o Hisan apareceram inesperadamente lá onde ele tá vivendo agora e de repente aquilo que ele viveu em Seul, aquela vida que ele tava levando alguns meses antes, parece passar diante dos olhos dele. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vem comentar o capítulo 58 de Jinx, né? O momento em que o Dan encontra com o Hisan e o Yongu, e aí as coisas que pareciam tão distantes dele antes agora parecem próximas de toda aquela realidade vir à tona de novo. Antes da gente falar do capítulo, deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. E agora vamos falar sobre o capítulo 58, que eu acho que já eu tô colocando tudo em dia e já a gente vai acompanhar aí os capítulos conforme eles foram lançando os novos. O Dan não consegue esconder a surpresa de encontrar com o Yongu e o Hisan naquele lugar, né? Simplesmente do nada. E o Hisan vai contar pra eles que eles estão ali gravando um novo filme e que o Batata ele foi como pra fazer uma pequena participação como figurante. Depois do choque inicial, o Yongu não consegue conter a alegria dele em reencontrar com Kindan. E aí, papo vai, papo vem, eles contam que eles estavam aproveitando os intervalos da gravação pra poder procurar uma cachorrinha que o Batata tinha feito amizade ali pela rua. E aí, inesperavelmente, né, e claro, né, por uma conveniência maravilhosa do roteiro, essa cachorrinha é justamente a cachorrinha do dono da casa onde o Kindan tá vivendo. Inclusive, ver o Hisan e o Yongu aqui juntos pode parecer estranho para algumas pessoas, né, talvez vocês não tenham lido os dois capítulos especiais, mas isso tudo é parte da narrativa do casal secundário da história, que é justamente o Hisan e o Yongu. E essa narrativa ela já foi apresentada pra gente em dois capítulos especiais que saíram logo após o encerramento da primeira temporada. Mas se vocês não viram, eu sugiro muito que vocês leiam esses capítulos, porque eles são bem divertidos. E eu também vou deixar na caixa de descrição o link do vídeo em que eu falo como foi esses dois capítulos, como foram esses dois capítulos. E assim vocês vão poder entender um pouquinho melhor como os dois foram parar ali, como eles de repente estão juntos, como de repente o Yongu é figurante nos filmes, que inclusive é uma história bem divertida. O Dan explica pra eles que tá passando uma temporada naquele lugar, né, mas ele tá claramente desconfortável em falar sobre aquilo, e ele é bastante evasivo, acho que pra não dar muitas informações, mas pra sorte dele, o Hisan e o Yongu, eles estão tão animados de rever o Kindan, que eles acabam nem tentando invadir muito esse espaço, nem perguntando muito sobre isso. Então, felizes com a coincidência de se encontrarem, eles passam um tempo juntos lá, vendo os filhotinhos da cachorrinha que o Yongu fez amizade, né? O Dan leva eles pra verem os filhotinhos, eles passam um tempo lá juntos, se divertindo. Mas a gente percebe um olhar entre o Yongu e o Hisan, e claramente os dois ali têm muitas perguntas que eles adorariam ter as respostas. Eles passam ali algum tempo juntos, né, e aparece uma oportunidade muito boa pro Dan perguntar sobre a amizade dos dois, afinal de contas ele é pego de surpresa, né, ele não imaginava que o Yongu e o Hisan fossem amigos, e muito menos que o Yongu fosse ator, né, que ele fizesse algum tipo de trabalho como ator, e é uma oportunidade maravilhosa pro Hisan fazer vários comentários que deixam o Yongu super constrangidos. Assim, o Dan não entende nada direito, mas o Yongu fica super sem jeito, e pra você entender você precisa saber o que aconteceu nos capítulos especiais. A hora de voltarem a gravar chega e os dois então se despedem e estão prestes a ir embora, prometendo que vão voltar para verem o Kindan novamente. Mas na hora que eles estão indo embora, então o Yongu pede pro Hisan ir na frente e ele fica ainda pra falar com o Dan. Ele conta que todos na academia, todos da equipe já sabem o que realmente aconteceu na luta, e todos já sabem
que a troca do spray que machucou o pé do Jae-kyun não foi culpa do Dan. Inclusive, o próprio Jae-kyun sabe disso e que todos lá na academia se sentem muito maus por tudo que aconteceu. O Batata, então, em um momento de um sentimento muito sincero, e é uma cena bem divertida, bem fofa, porque o Batata sempre teve aquela personalidade muito na defensiva, e dessa vez ele agiu de uma maneira tão transparente que é muito fofo, assim. E ele fala que sente muita falta de ter o Dan por perto, né? Que queria muito que o Dan voltasse, mas o Dan confessa pra ele que não pretende voltar e que ele não quer mais causar problemas pros outros, principalmente pro Jae-kyun. Antes que o Yeongu possa insistir sobre isso, ele diz que além de tudo, ele gosta muito daquele lugar. E ele ainda pede pro Yeongu pra ele não contar pra ninguém que encontrou o Dan lá. Ele fala pra ninguém porque ele não quer realmente que ninguém Seul saiba, mas o medo real dele é de que a informação chegue no Jae-kyun. Afinal de contas, o Jae-kyun encontrar ele é o grande problema. O Jae-kyun é a pessoa que ele realmente está tentando evitar nessa situação toda. O Yeongu então finalmente vai embora prometendo voltar, e quando ele alcança o Hisan, ele fala como ele tá surpreso em encontrar o Dan num lugar como aquele. O Hisan fala pro Yeongu que o Jae-kyun viraria aquela cidade de ponta cabeça se ele soubesse que o Dan tá num lugar como aquele. Ele ia fazer de tudo até encontrar o rapaz. E aí isso entrega pra gente que o Hisan, ele sabe um pouco mais do que as informações que a gente teve até agora, né? Parece que o Jae-kyun já foi atrás dele. Então a gente é levado a um flashback aí de algumas lembranças do Hisan. Um Jae-kyun completamente fora de si, fedendo a bebida, avança e ameaça o Hisan, acreditando que ele saiba onde o Kim Dan esteja, ou até que ele esteja escondendo o Dan. Lembrar disso irrita o Hisan, só de lembrar, só de pensar no Jae-kyun revirando toda a sua casa buscando pelo Kim Dan naquele dia. Aparentemente, em algum desses momentos, eu acredito que naquela noite em que ele saiu do bar irritado, que foi o maior gatilho para ele resolver ir atrás do Dan, eu acho que nessa noite foi quando ele foi atrás do Hisan, e então acreditava que o Hisan, por em algum momento gostar do Dan, né, em algum momento ele queria ter um relacionamento com o Dan, ele acredita que ele poderia estar escondendo o médico, mas não era isso, nem ele sabia onde é que o rapaz estava. O Jae-kyun só tava lá louco do cu da bebida e completamente fora de si. Ele então sugere que o Yeongu não conte nada ao Jae-kyun, porque isso poderia trazer problemas pro Kim Dan, e que no final das contas o Dan, ele tá muito melhor vivendo num lugar como aquele do que vivendo junto com um arrombado igual o Jae-kyun. E claro que o Yeongu concorda que eles não devem contar pra ninguém, afinal de contas, se é o que o Kim Dan quer que os outros não saibam, não são eles que têm que se meter nisso. No fundo, o Hisan, ele ainda lembra daquele momento humilhante onde ele viu o Dan, né? O Dan naquela situação completamente submissa e humilhante. Uma situação que o Jae-kyun proporcionou apenas para poder mostrar para o Hisan como ele mandava no Kim Dan e como o Dan pertencia a ele. E o Hisan não consegue esquecer de ter visto aquela cena, e lembrar disso volta a deixar ele irritado. Então, como o próprio Hisan pensa, o Jae-kyun merece sofrer um pouco. Afinal de contas, fazer aquele tipo de coisa... Eu discordo, eu acho que ele merece sofrer muito. Eu acho que ele merece sofrer pra sempre, mas realmente ele merece sofrer. O Yeongu então, ele tem a ideia de voltarem naquela noite para visitarem o Dan. Afinal de contas, eles não vão ter nenhuma gravação, eles meio que têm a noite livre. Então eles compram algumas bebidas e alguns snacks e aparecem de surpresa lá na casa do Dan, convidam um senhor que mora lá também para se juntarem a eles. E eles têm uma noite bastante divertida, e bebendo e rindo juntos.
E é uma cena muito gostosa de assistir, assim, o senhorzinho lá se divertindo com eles animados e o Kindan muito feliz, assim, em muito tempo que a gente não via. Inclusive, o Dan, ele se diverte muito naquela noite e ele mesmo sente como se ele não se divertisse daquela forma há décadas, e ele fica muito grato aos amigos dele por poder passar aqueles momentos, só que inevitavelmente com a presença dos amigos dele vem também a lembrança do Jae-kyun, e nesse momento ele não consegue deixar de sentir o coração dele apertado, mesmo que ele esteja passando, vivendo um momento tão alegre. E por mais que ele se sinta assim, eu confesso que eu fico feliz de ver o Dan tendo finalmente um momento alegre, finalmente encerrando um capítulo com uma passagem, um momento feliz para ele, porque isso é algo que não acontecia tinha muito tempo. Agora, inevitavelmente, a vida do Dan em Seul tá se aproximando dele, mesmo que ele tenha lutado muito contra isso. Encontrar os amigos dele parece fazer com que tudo volte à tona, mesmo que ele peça para que ninguém fale nada e que ele tenha a decisão de não voltar para aquilo, de não deixar que isso interfira na maneira como ele vem vivendo hoje. Mas é muito gratificante, inclusive, ver nesse capítulo ele sendo genuinamente querido pelos amigos dele e podendo viver finalmente alguns momentos felizes depois de tanto tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!